me dar um pouco da sua atenção para compartilhar algo de Deus para você aqui. Irmãos, no capítulo 18 mostra Deus descendo para falar com Abraão, entregar uma promessa para Abraão. Mostra Deus descendo para ter uma conversa íntima com um amigo Abraão, com alguém que tem uma vida com ele, alguém que tem uma vida de altar com ele. E de tantas conquistas de Abraão, uma ele não tinha ainda. E essa que ele não tinha, cada ano que passava era mais difícil acontecer. Por quê? Porque ele estava ficando cada vez mais velho, porque a sua esposa estava ficando cada vez mais velha. Os textos que eu acabei pulando ali, você vai perceber ali que é até alguns momentos que eles têm essas conversas consigo mesmo. A própria Sara tem essa conversa. Mas o anjo desceu ali para poder liberar uma palavra. E quando libera essa palavra, Deus não precisa de autorização para fazer. Deus não precisa de conselho seu para fazer. Uma vez que Deus liberar uma palavra na sua vida, confia nele, que ele é poderoso para fazer. Ele não deve explicação. Você não precisa tentar adivinhar o caminho. Mas uma coisa é certa, a própria palavra de Deus cria um caminho e sustenta o caminho para você chegar. Eu libero uma primeira palavra para nós aqui. Deus veio sobre nós essa noite e ele veio com uma palavra para o seu coração, para te dar direção e para confirmar aquilo que ele é capaz de fazer na sua vida, não importa as suas limitações. Tem um momento poderoso em que o anjo está conversando com Abraão, um momento poderoso onde aquela palavra é liberada. E me chama a atenção que primeiro o anjo dá uma palavra com prazo e diz: ó, a sua mulher está onde? Ela está ali na tenda, então ano que vem eu volto. E quando eu voltar, vocês já vão estar com uma criança. Ela vai estar grávida, não importa a idade dela, não importa a condição dela, não importa se a medicina disse que ela era estéril, não importa se vocês tentaram e não conseguiram. Agora sobre essa palavra, creia que ela vai acontecer. E eu digo uma palavra, não importa quanto tempo você tentou, não importa como você se frustrou, não importa quantas vezes você desacreditou, tem uma palavra de Deus para um novo tempo, para nascer na sua vida, para acontecer na sua vida. Então creia que o seu Deus pode fazer. Mas eu fiz questão de pular do 9, do 10 para o 14, porque eles olham para as limitações deles e falam: não vai dar. E aí Deus me fez entender e declarar isso para alguém que está aqui nessa noite. O verso 14, Deus disse para Abraão, Deus disse para Sara, Deus disse para a Quadrangular de Bela Vista, Deus disse para você, meu irmão, minha irmã: existe alguma coisa impossível para o Senhor? É impossível para mim, é impossível para você, é impossível para o homem, mas para o Senhor não há impossíveis. E essa palavra é para você: não há impossíveis para o Senhor. Confie nele, porque aquilo que é impossível para mim é totalmente possível para Deus. E como continua o texto? Com uma confirmação. A confirmação diz: dentro de um ano voltarei a você e Sara terá um filho. Essa palavra que eu estou me dirigindo a alguém não é uma palavra nova para você. É uma palavra de confirmação para você, para dizer do que Deus é capaz de fazer. Ei, para dizer do que Deus é capaz de voltar a fazer. Deus tem uma obra em andamento na sua vida. Talvez ela ficou estagnada por um momento, talvez ela paralisou por um instante, mas o Deus que diz que não há impossíveis para Ele é o mesmo Deus que tem essa palavra em andamento, e Ele confirma novamente, como confirmou para Sara, como confirmou para Abraão. Ele confirma para você: uma vez que eu falei, vai acontecer. O prazo não mudou, nada mudou do que eu falei para você. Você pode ter mudado, mas eu permaneço da mesma forma com essa palavra sobre você. Tem dias que a gente precisa de uma palavra de confirmação de Deus novamente. Não é porque a gente deixou de acreditar, é porque aconteceu tanta coisa. E a gente acha que o contrato, os trâmites, a palavra de Deus se ajustou à nossa realidade. Uma vez que Deus falou, fica com a palavra de Deus. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra dele é poderosa para se cumprir na sua vida. Falou no 9 e no 10, dentro de um ano, um filho. Não consegui acreditar direito. Ele volta no 14, dentro de um ano, um filho.
Deus está confirmando palavras no nosso coração. O prazo segue da mesma forma. Pastor, mas o tempo está passando. Pastor, mas parece que não vai dar. Não é você que vai fazer, irmão, é Deus que vai fazer. A confiança deve estar nele para que ele possa fazer. E Deus desceu naquela tenda para conversar com Abraão, para liberar uma palavra de vida, para liberar uma palavra de bênção, para liberar uma palavra de um novo destino, para liberar uma palavra de um futuro, para liberar uma palavra para que ele possa ter confiança no amanhã. Quando Deus desce dos céus, Ele tem poder para liberar palavras assim para nós. E essa noite Deus desceu do céu para uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de solução para você, uma palavra para que você possa depositar sua confiança. Ele é poderoso para fazer. O novo na vida de Abraão estava chegando. O ciclo do velho Abraão, o ciclo da velha Sara estaria quase se findando, mas eles teriam a esperança de viver um milagre. Vida nova surgiria naquela tenda. Eu já queria avançar o texto, mas Deus está dizendo para alguém: tem vida nova dentro daquela casa. Eu não sei quem é que pega essa palavra, eu não sei para quem é essa palavra, mas tem vida nova na sua casa. Eu não sei se as limitações, a Sara falou que estava enrugada, a Sara falou que ela era estéril, a Sara falou que estava cansada, e o anjo não levou em consideração o que ela disse, mas falou: tem vida nova na tua casa. Ei, tem vida nova naquele lar, tem vida nova naquela tenda, tem vida nova naquele quarto, tem vida nova naquela família, tem vida nova naquela empresa, tem vida nova do Senhor chegando. Deus desceu para liberar o novo dele, e eu quero que você pegue muito bem isso aqui. Quando Deus libera uma palavra, Ele libera a bênção e vida para nós. O anjo, Deus, quando está ali, eles estão a fim de conversa. O texto fala que eles desceram em 3, e a gente lembra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que logo em seguida, gente, quando termina aquela promessa, aquela palavra de vida para o velho Abraão, para o pai Abraão, os anjos que desceram, eles ainda estão com um propósito. Eles vieram de uma incursão celestial para poder passar na tenda de Abraão e poder liberar vida para lá. Esse domingo Deus veio na igreja para poder liberar vida para a sua casa, uma palavra de esperança para a tua casa. Só que o texto, se o Eduardo puder colocar, Eduardo, no mesmo capítulo 18, o verso 16, vai falar algo que eu preciso conversar sobre isso antes da gente orar. Ele segue dizendo bem assim, Gênesis 18, 16: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para desperdício. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer. Dá um pulo por verso 20 aí, Eduardo. O Senhor então lhe disse: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegaram até mim. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Verso 22 de novo: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Olha só, gente, que interessante isso aqui para você entender. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Esse sobrinho caminha com Abraão desde quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele até a terra que Deus mostraria. Chegou um tempo em que eles estão próximos a Canaã e eles estão bem ricos. Isso vai estar lá na sua Bíblia, lá em Gênesis 13, a partir do verso 8. E aí começa a ter contendas entre os empregados de Abraão com os empregados de Ló, seu sobrinho. Porque eles eram muitos, tinham muitos bens, e a terra não conseguiria comportar os dois.
Abraão sendo mais experiente, Abraão tendo consciência de que Deus pode abençoar ele onde ele está, Abraão fala com seu sobrinho Ló: ô Ló, por que a gente vai ficar aqui brigando? Escolhe um lugar para você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você pegar essa direção, eu vou para outra. Não precisa brigar. E Ló, mas sim, ele teve a oportunidade de escolher. Ele foi o primeiro. Ele chegou numa planície, ele pôde olhar um lado, pôde olhar o outro, pôde avistar o outro lado e falou: é isso aqui que eu quero. Gênesis 13, o verso 10, fala bem assim: então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão em direção a Zoar era bem irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Deus desceu naquele dia, foi na tenda de Abraão, conversou com Abraão, liberou palavra para Abraão. Mas Deus está tão interessado em abençoar Abraão que Deus fala: nessa tenda aqui, daqui um ano vai ter vida. Nessa tenda aqui, daqui um ano, eles vão estar ouvindo um choro, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, é um choro que vem no meio da madrugada, é um choro que quando está com fome chora, quando está com frio chora, quando está com calor chora, quando precisa de algo chora, mas é um choro de alguém que está vivo. Tem esse choro na casa de alguém, vai ter esse choro na casa de alguém. Você já passou por isso e representa tempo novo. Mas Deus está terminando aquele momento e Ele fala: Neis, eu não posso esconder de Abraão o que está para acontecer. Aqui vai ter vida, mas tem um familiar dele numa terra que vai ter morte. Eu não posso, Néia, esconder isso de Abraão, porque eu já vim para liberar uma palavra de vida. E se eu estou liberando uma palavra de vida, eu quero liberar uma palavra também de alerta para Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. E talvez alguém poderia falar: e eu com isso? Deus não conta fofoca para ninguém. Quando Deus te dá uma palavra, você tem responsabilidade com a palavra que Ele te dá. Deus não quer falar com o Davidson aqui, para o Davidson depois chegar e dizer: eu já sabia, Deus me falou. Se Deus te falou, se Deus te mostrou, se Deus te revelou, faz alguma coisa com isso, porque a vida de alguém está dependendo disso. Os anjos acabaram de falar, Abraão terminou a reunião. Os anjos não vieram para brincar, gente. Os anjos desceram, foram para Sodoma. Abraão falou: eu não tenho como ficar aqui no meu canto comemorando a minha vitória, comemorando que eu e a minha esposa vamos balançar uma criança, vamos brincar com uma criança, vamos sorrir com uma criança. Cara, Sodoma, meu sobrinho Ló está lá, eu tenho um parente lá. Ah, mas ele já não vive mais comigo, mas é meu parente. Ah, mas a gente não se dava tão bem, mas é meu parente, é minha família. E aquilo que eu quero para minha tenda, eu quero para minha casa. Aquilo que Deus faz aqui na minha vida, que Ele siga fazendo na minha casa. Eu não vou vender meus parentes para Sodoma. Eu não vou perder meus parentes para Gomorra. Porque eu sei que o meu Deus tem poder para me salvar, para me abençoar, mas tem poder para fazer isso com a minha casa também. Eu amo Simone quando fala que esse cara, os anjos descem, mas ele permanece em pé diante do Senhor. Ele permanece posicionado diante do Senhor. Ele permanece dizendo: Senhor, não vai embora ainda. Senhor, o Senhor não me contou isso em vão. O Senhor não me deu um sonho sobre isso em vão. O Senhor não me revelou isso em vão. O Senhor não me deu uma visão sobre isso em vão. Não, o Senhor me falou por algum propósito. E aí, se o Eduardo conseguir Gênesis 18, a partir do verso 23,
E depois só o 32 e 33, Gênesis 18. O verso 23. Abraão, na conversa com Deus, ele se aproxima e diz: Senhor, o Senhor vai exterminar o justo com o ímpio? E aí nessa conversa, Abraão fala bem assim, gente, para eu ganhar tempo aqui: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor salva a cidade. Se tiver 50, o Senhor não destrói Gomorra. Eu sei que o Senhor já vieram, já deu com essa missão, mas se tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade. O Senhor fala bem assim: se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Abraão está em pé diante do Senhor. Abraão está posicionado diante do Senhor. Abraão fala: Senhor, eu não quero ser atrevido, mas se faltar 5 justos, e ao invés de 50 ter só 45, o Senhor exterminaria a cidade? O Senhor fala: se faltar 5, eu não extermino. E essa conversa foi andando, gente, baixando depois para 30, depois para 20, até que Abraão percebeu que a proposta do Senhor é uma proposta de salvação. E Abraão chega e fala: Senhor, eu já fui longe demais, mas se faltar 10, se tiver apenas 10, melhor dizendo, ainda assim o Senhor vai exterminar. E Abraão deve ter pensado: Ló está lá, tem a esposa de Ló, tem as 2 filhas de Ló, tem os 2 genros de Ló, e Ló está naquela cidade há um tempo, então eu acho que ele já conseguiu pelo menos ter uns 10 justos lá. Eu não sei se Abraão foi percebendo a conversa, mas ele não falou: Senhor, se tiver só 5, se tiver 2, ele parou no 10. E Deus falou: se tiver 10, eu não extermino a cidade. A conversa para aí. E o verso 32 fala: então Abraão disse ainda: não tire, Senhor, mas me permite falar mais uma vez. Se apenas só 10 forem encontrados, ele respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para o seu lugar. Deixa eu falar algo aqui importante sobre isso. Primeiro, quando Abraão fala bem assim com Deus: se faltar 5. E a gente vive um tempo em que há muitas faltas. O próprio Ló, que estava vivendo em Sodoma, ele está lá, mas é pai, é mãe, esposo, esposa e 2 filhas. E as 2 filhas já com noivado para poder se casar. Aparentemente não falta nada, é uma família completa. Mas e quantas casas que tem faltas aqui? Quantas casas que estão se reerguendo novamente pela 2ª, pela 3ª, pela 4ª vez? Quantas casas vivem com as faltas? Quantos de nós, sejamos os filhos, sejamos os pais, sejamos as mães, sejamos os esposos, esposas, vive com as faltas? Se faltar 5, se faltar mais 5, se tiver apenas essa quantidade, a gente vai contar sempre com a misericórdia de Deus para poder nos ajudar em nossas faltas. Mas chega uma hora que é o limite do limite, que a gente precisa buscar uma resposta para não ficar olhando para aquilo que falta para nós, mas para lembrar daquilo que restou e poder crescer com aquilo que restou, e poder avançar com aquilo que restou, e poder continuar com aquilo que restou, e poder começar uma nova vida com aquilo que restou. E eu digo para alguém nessa noite: você vai recomeçar com aquilo que restou, com aquilo que sobrou. Deus sabe das suas faltas, Deus sabe das suas carências, não precisa contar para Ele, mas Ele é capaz de te ajudar a seguir em frente com aquilo que restou. Porque se a gente ficar olhando só para o que falta, chega uma hora que a gente não avança e pensa só no pretexto de fazer. Abraão olhou e falou bem assim: cara, Ló, esposa, Ló deve ter feito amigo lá, Ló deve ter falado da nossa cultura lá, Ló deve ter falado para o Deus do céu lá, Ló deve ter feito negócios lá, Ló deve ter tido amigos que frequentavam a casa dele.
10 deve dar, 10 deve dar. Eu quero parar para a gente avançar para a parte da mensagem, que Abraão parou em 10, eu acredito que ele pensou que Ló converteria 10 pessoas, ou passaria dessa cultura para 10. Eu não sei quanto tempo que Ló está em Sodoma, mas ele está um bom tempo, porque Abraão foi prosperando e tem outras viagens, depois do capítulo 13, onde eles separam, até o capítulo 18, onde essa conversa está acontecendo. Mas a Bíblia diz para nós que o que Ló escolheu, ele escolheu um lugar onde as planícies eram boas, onde ele podia tocar o seu negócio, tocar o seu rebanho, tocar o seu gado, poder crescer. Embora ele olhasse e visse que a terra tinha muitos pecados, mas era um lugar bom para viver. Hoje, quando preparava essa mensagem, e eu perguntei a Deus sobre uma conexão sobre isso, por que isso estava mexendo, e Deus falou bem assim, que muitas vezes o nosso estilo de vida atrapalha a gente de poder fazer aquilo que seria natural para a gente fazer. Você vai ver na história bíblica quantas pessoas passam pela vida de Abraão. E da mesma forma, também muitas pessoas passariam pela vida de Ló, mas Ló não conseguiu influenciar ninguém em Sodoma. Ló não conseguiu gastar ou investir tempo, porque quando a coisa é boa você não gasta, você investe tempo para poder mudar o estilo de vida de ninguém. Ele já foi, gente, para aquela cidade, sabendo que a cidade era uma cidade perversa, mas ele escolheu se fechar aqui, e ele não mudou a realidade da cidade, talvez por não ter tempo, talvez por não ser bom de argumento, mas a verdade é que ele não se preocupou com Sodoma. E o que me chama a atenção é que quando você vai ver no capítulo 19, Sodoma vai ser destruída. E o capítulo 19, gente, é uma negação. O que Abraão pensava que tinha, porque ele está preocupado e intercedendo pela família. Esses anjos que descem e percebem, nós vamos ver na narrativa bíblica que tudo isso acontecia. Os efeitos de Sodoma na família de Ló são absurdos. Os anjos vêm e falam com Ló algo que eu quero que você entenda nessa noite. Quando você está intercedendo por alguém da tua casa, Deus, Ele coloca uma autoridade tão grande na sua vida, que Ele não permite que o mal toque na sua família, enquanto você estiver em oração com Ele. Quando você está no propósito com o Senhor, Deus traz livramento para a tua casa, Deus traz livramento para os seus filhos, Deus traz livramento para o seu esposo, para a sua esposa, Deus cuida da sua casa por conta de você. Quer ver? O capítulo 19, tem um versículo que me chamou muita atenção nisso aqui. O capítulo 19, o verso 22. O anjo está dizendo para Ló bem assim: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Fuja depressa, porque enquanto você não chegar lá, eu não vou poder fazer nada. Ou seja, Abraão estava orando por você, e Deus falou: nós vamos destruir a cidade, mas enquanto Ló não sair da cidade, você não vai destruir a cidade. Você sabia que nós podemos continuar crendo no Senhor para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, enquanto tiver justos clamando ao Senhor? Você sabia que a palavra diz que 1000 caem à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas a gente não é atingido porque nós somos guardados pelo Senhor? Você sabia que você só está onde está hoje porque alguém pagou um preço de oração por você? Você sabia, mãe, que vale muito a pena você gastar as suas madrugadas, a sua noite orando, intercedendo por alguém? Saiba que Deus está sustentando a sua casa por causa das suas orações, e o mal está tentando tocar, mas não pode tocar porque você está blindando a tua casa em oração. Ló, foge Ló. Quando você não chegar lá, eu não destruo a cidade. Mas deixa eu te falar, sabe o que ele falou assim depressa? Você lê 19 depois lá. É porque foi chamar os genros. Falou:
Deus foi lá em casa e falou comigo que tem uma palavra de tragédia vindo sobre a cidade. Eu, minha esposa, minhas filhas estamos indo, mas vocês vão casar com minhas filhas, vão também. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles achavam que Ló estava brincando. A cultura de Sodoma faz a gente brincar, ao invés de levar as coisas a sério. A cultura de Sodoma faz a gente não dar crédito quando tem uma palavra séria vindo para nós. A gente acha que tudo é brincadeira, a gente vai adiando, a gente vai procrastinando, e a situação vai chegando cada vez mais complicada. E sabe o que aconteceu? Os homens morreram lá. A cultura de Sodoma faz a gente procrastinar, faz a gente adiar, faz a gente brincar. A gente não tem mais discernimento do que é sério, do que é brincadeira. E aí o anjo pegou e puxou eles depressa, e eles foram saindo da cidade. Ló, as filhas e a esposa. Quando está naquele momento, a esposa olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vê a cidade pegando fogo. E a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Porque olhar para trás paralisa a gente. Porque olhar para o nosso pecado no passado paralisa o nosso presente. Porque sentir saudade daquilo que já não cabe mais em nós faz com que a gente fique paralisado, e os projetos do futuro não avançam, porque o presente paralisou. A cultura de Sodoma paralisa o nosso presente, gente, impossibilitando o futuro de acontecer. Os anjos vieram para salvar aquela casa, mas aquela casa já a perderam. Os dois genros já perdeu a mãe. E agora os que escaparam, Ló e as duas filhas, estão vivendo numa cidade bem pequenininhazinha. As meninas têm uma ideia brilhante, fruto da cultura de Sodoma. Elas falam bem assim: olha, a gente vive numa cidade que não tem homens aqui para nós. Nosso pai já é bem velho. Daqui a pouco a gente não vai ter onde morar. Vamos fazer o seguinte: a gente vai embriagar o nosso pai. Vamos dar vinho para o nosso pai. E aí, quando ele estiver bem bêbado, embriagado, hoje eu que sou a irmã mais velha, durmo com ele. E amanhã a gente faz a mesma coisa. Você que é a irmã mais nova, você dorme com ele. Assim a gente vai ter filhos. Cultura de Sodoma, incesto. Cultura de Sodoma, perversão sexual. Abraão, se soubesse disso, ele ia perguntar: Senhor, se tiver um justo, o Senhor não salva a cidade? Porque o que a gente olha, o que acontece, uma família foi dissipada, um futuro está comprometido, porque Ló não quis influenciar a cultura da cidade de Sodoma e Gomorra. Então a cultura de Sodoma e Gomorra influenciou a casa dele. Isso aqui, gente, isso pesa demais para nós. Sabe por quê? Porque a gente vive numa Sodoma e Gomorra, gente. Porque ao mesmo tempo que nós amamos o Brasil, nós sabemos como é o Brasil. Amamos o Espírito Santo, mas sabemos como é o Espírito Santo. Amamos Cariacica, mas sabemos como é Cariacica. Gente, nós estamos envolvidos com isso da porta para fora o tempo inteiro. Mas se a gente não quiser modificar o que esteja, não é uma andorinha fazendo verão, é nós falando assim: não, na minha casa, eu vou blindar minha casa, eu vou começar a trabalhar nas fronteiras, na vizinhança. Esse evangelho que está mudando a minha vida, que está mudando a minha casa, precisa transformar a casa de alguém. O Deus que eu conheci, que me salvou, que me sarou, que me curou, que trabalha na minha vida, precisa fazer isso com alguém também. Eu não posso perder. Porque senão, uma hora ou outra isso entra em nossa casa. Pastor, eu fecho a porta. Pastor, eu fecho a janela. Entra por aqui, irmãos. Entra pela tela. Entra na escola. Entra no trabalho. Entra em todo lugar, porque está inserido aqui. No Ló não entrou, mas entrou na esposa, entrou nos genros, entrou nas filhas, e o Ló ficou ali. Restou só ele. Então eu quero trazer essa palavra com muito peso e temor no meu coração, de que essa realidade não precisa ser assim. A sua família não precisa ser uma estatística.
A sua casa não precisa ser uma estatística. Aquele familiar seu não precisa ser mais uma estatística. Eu creio em Deus que, embora o mundo está perverso dessa forma, Ele pode blindar a minha casa, Ele pode blindar a minha família, Ele pode me ajudar a fechar as portas, Ele pode me ajudar a fechar as brechas, Ele pode fazer com que a cultura dos céus invada o ambiente tanto que não tenha espaço para a cultura de Sodoma. O mesmo anjo que desceu para liberar vida foi o mesmo anjo que liberou uma palavra de alerta. Deuteronômio 30:19 fala para nós: hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. É quando leu toda a lei e está dizendo do que tem na lei. Ou seja, na lei de Deus, na palavra de Deus, tem vida, tem bênção, mas também tem morte e maldição. Hebreus 4:12 fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, é como uma espada que nós vemos nos filmes. Ela não é como uma faca que tem um gume só, como um facão, como uma peixeira que só corta de um lado. Não, ela corta os 2 lados. Então o mesmo lado está cortando, trazendo vida, pode ser o mesmo lado que, se você não vigiar, pode estar gerando morte. Trabalha na alma, trabalha no espírito, olha as intenções do coração, julga os pensamentos. Então eu vi com a palavra de que os céus vieram para abençoar. E quando eu estava terminando a mensagem, eu falei: Senhor, que palavra pesada. Ele falou: filho, é porque você não entendeu direito. Filho, eu não falei em momento algum que eu mataria Ló. Se a intenção fosse matar Ló, eu não avisava nada a Abraão. Eu só avisei a Abraão porque tinha uma solução para Ló. Eu só avisei Abraão porque eu sabia que Abraão estava constantemente diante de mim e tinha um plano para ele. E sabe aonde Jesus me levou? Sabe aonde o Espírito Santo me levou, gente? Naquele que é o nosso texto áureo, o cerne do Evangelho para nós, para você, minha irmã, para você, meu irmão, para mim, para todos nós. O cerne do Evangelho, o texto áureo para nós, a centralidade de Cristo de nós, para nós, quando a intenção de Deus, quando o plano de Deus, quando o propósito de Deus diz para nós: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio ao mundo para trazer condenação. Jesus veio ao mundo para livrar da condenação. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida eterna. Todo aquele que nele crê vai pegar um bonde que está passando, vai pegar um carro que está passando, vai pegar um ônibus que está passando, vai pegar uma condução, e essa condução leva até a vida eterna. Essa condução não vai para a perdição. Ei, o mundo está como Sodoma e Gomorra, está para acabar, mas todo aquele que entrar por Jesus, todo aquele que caminhar com Jesus, esse não vai para a perdição, esse não vai viver a condenação, esse vai provar do gozo da vida eterna do Senhor. Então eu entendi que a mensagem é de esperança, e que tem uma esperança para você, tem uma esperança para a tua casa, tem uma esperança para mim, tem uma esperança para a minha casa, tem uma mensagem de esperança para nós. E por isso Deus falou com Abraão sobre Ló, e por isso Abraão se posicionou e viu Deus salvar a família dele. Deus tem um propósito na sua família, Deus tem um propósito nos seus parentes, Deus tem um propósito na tua casa. Deus vai fazer coisas grandes, e Deus está te chamando para ser alguém que seja o caminho para isso acontecer. Se fosse os dias de hoje, porque o capítulo 19 fala que Abraão acordou de manhã cedo e foi olhar e viu tudo queimado lá. Ele olhou para Sodoma e Gomorra
E ele viu que tinha acabado tudo. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e falou: não deu mais. Não tem mais tempo. Não dá para acontecer mais nada. Bota aí, Eduardo, o último texto na tela. Gênesis 19. O verso 27 em diante. Gênesis 19, 27 até o 29. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou lá embaixo para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão. Tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deixa na tela só um pouco. Deus destruiu as cidades, mas lembrou-se de Abraão e tirou Ló de lá. Ele lembrou de Abraão. Onde Abraão estava? No mesmo lugar onde ele se posicionou com Deus. No dia da notícia mal, ele se colocou no mesmo lugar diante de Deus. Ele orou ao Senhor. Ele clamou: Senhor, eu sei onde é que está a minha família agora. Eu sei o que eles estão fazendo agora. Eu sei que do jeito que está, uma hora acaba essa corda. Eu sei que do jeito que está, uma hora vai dar ruim. Senhor, mas eu coloco a minha família diante do Senhor. Outro dia ele volta. E ele se posiciona no mesmo lugar. Só que ele viu que a tragédia já aconteceu. Mas ele tem uma paz no coração. Porque a narrativa fala: a cidade foi destruída, mas a família foi poupada. Por aquilo que Abraão fez. Você está entendendo que a sua família é poupada? Você está entendendo que tem um escape para nós? Você está entendendo que tem um lugar que Deus separou para nós? Está entendendo que o seu clamor não é em vão? Está entendendo, mulher? Está entendendo, homem? Está entendendo, jovem? Vale a pena se posicionar nesse lugar diante do Senhor? Está entendendo que tem um plano? Tem um lugarzinho, tem um escapezinho, tem um caminho, tem um lugar que você e a sua casa vão poder desfrutar daquilo que Deus vai fazer. Deus se lembra de você, Deus se lembra da sua oração, Deus se lembra do teu clamor, Deus se lembra do seu jejum, Deus se lembra dos seus propósitos, e é por isso que a sua casa está avançando, gente. Se coloca de pé no seu lugar. Eu preciso terminar a mensagem. Eu tenho mais algum momento para fazer essa noite, mas eu quero terminar a mensagem aqui, ao menos para fazer um convite para você, para que você possa saber que o seu Deus permanece o mesmo. E essa noite a mensagem que ele trouxe foi mensagem de vida, sim. E talvez em algum momento a mensagem foi um grande alerta para nós, mas o mesmo Deus, Jaldeir, que falou com Abraão: ano que vem você balança a criança. Estou sentindo forte o que eu vou falar aqui. O mesmo Deus que falou bem assim: igreja, ano que vem você balança a criança, mas esse ano você não enterra a sua família. Não, eu não estou falando que ano que vem vai ter uma coisa boa, mas agora é notícia ruim para você. Não, eu estou dizendo: a sua casa vai permanecer de pé, a sua família vai permanecer de pé, vocês vão avançar, vocês vão crescer, e ano que vem vão celebrar aquilo que Deus fez, porque eu desci para trazer vida, eu desci para trazer bênção, eu desci para fazer uma promessa e trazer essa palavra de renovo para nós. Deus não anunciou a morte de Ló, Deus anunciou o livramento de Ló. O mesmo Deus que começou o capítulo 18 com vida, terminou o capítulo 19 com a vida de Ló lá, por conta do que Abraão fez. Deus tem vida para a tua casa. Deus tem vida para a tua família. Um primeiro convite que eu quero fazer nessa noite aqui. Pastor, Deus falou muito forte no meu coração. E o que Deus falou forte no meu coração diz respeito à minha casa, diz respeito à minha família,
diz respeito a um ente querido meu, um familiar. O Senhor falou e parece que eu ouvi essa pessoa. Eu conversei isso esses dias com Deus, eu conversei esse dia com essa pessoa, ficou vivo, nítido para mim. Mas eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão dos meus. E essa noite eu quero que Deus me dê uma força extra, para que me dê esse caminho, me dê essa solução, me dê esse lugar, para que eu possa ver a mão de Deus, a ação de Deus sobre a minha casa. Se você estiver aqui hoje e você entendeu a seriedade dessa palavra no teu íntimo, e você quer lutar pela tua casa, pela tua família, vem cá diante do altar que nós queremos orar. Ô Zildo, pode tirar essa câmera aqui agora, que é um momento só entre nós. Foi bom a transmissão até aqui, mas aqui é algo que Deus vai fazer para nós daqui para lá. Obrigado, Zildo. Pastor, eu quero lutar pela minha casa, eu quero lutar pela minha família. Sai do seu lugar e vem aqui no altar, que Deus vai dar condições para isso. Eu quero lutar pela minha casa, eu quero lutar pela minha família. Eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão do meu esposo, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão